Boa noite, seja muito bem-vindo à nossa live semanal. Hoje, mais uma vez, com uma live para você que é psicóloga, psicopedagoga, que me acompanha aqui no Instagram. Muito bom ter você aqui comigo. E a gente vai complementar a live da semana passada. A gente falou sobre alguns pontos, né, que acabam atravancando ali, né, tornando o atendimento a crianças com TDAH mais difíceis, e hoje a gente vai complementar a live da semana passada. Então você que é psicóloga, você que é psicopedagoga, seja muito bem-vinda. E você que é mãe de TDAH, se quiser ficar aqui com a gente, também será muito bem-vinda. É importante também que você esteja aqui, que você entenda, né, como é que a gente pode destravar casos complexos de crianças com TDAH. Essa semana a gente já vai ter o nosso cronograma de lives para mães. Então a gente vai voltar com o nosso Papo de Mãe TDAH, que é uma live que a gente faz desde 2020, toda semana para mães de TDAH. Mas hoje a gente vai abordar um pouquinho o atendimento clínico. E a gente sabe que atender crianças com TDAH é complexo, né? Não é simples, não é um atendimento que a gente vai ter lá uma forma de agir com todos os pacientes. Cada caso é um caso, tem perfil diferente, a gente precisa ter estratégias para lidar com essas diferenças, né, e com os desafios que a gente vai enfrentar ao longo dos atendimentos. E hoje, então, a gente vai falar sobre casos clínicos complexos, casos de TDAH que trazem, né, uma dificuldade para a gente. A gente vai falar de alguns pontos que acabam tornando os casos mais complexos e por onde a gente deve começar, por onde a gente pode começar para poder destravar esses atendimentos. Então, a gente vai trazer aqui algumas orientações de pontos importantes para a gente ficar atento, porque são esses pontos que parecem simples, parecem básicos, que acabam fazendo com que a gente fique rodando sempre no mesmo lugar, que a gente não avance, que a gente não consiga, né, lidar com algumas situações na nossa prática clínica, tá bom? Então você que é psicóloga, psicopedagoga, seja muito bem-vindo aqui ao nosso encontro de profissional para profissional. Nós falamos na semana passada, né, sobre alguns elementos que a gente vai tornar a falar hoje, porque são elementos essenciais e que travam os atendimentos, né? E esses elementos que a gente precisa ficar atento, eles nos ajudam a entender melhor os casos, né? O caso que a gente está atendendo, e também a lidar com casos que são mais complexos, porque eu entendo que todos os casos TDAH, eles são complexos de certa forma, né? Mas existem alguns casos que são mais complexos que outros, né? Que a gente acaba ali ficando travado, que demanda mais tempo de avaliação, demanda mais tempo de intervenção. E isso acontece porque a gente está lidando com um transtorno que traz muitos prejuízos em diversas áreas, que também é um transtorno que quase nunca aparece sozinho, né? Então, realmente, ele vai ser vão ser casos mais complexos para a gente lidar. Então, quem nunca, né? Você que é psicólogo, psicopedagoga, que atende crianças com TDAH, provavelmente você já recebeu um paciente que, né, fez com que você parasse para pensar, meu Deus, e agora? O que eu faço, né? Não sei por onde eu caminho, né? O que eu faço nessa situação? Porque são situações um pouco mais difíceis, né? Ou complexas da gente lidar, né? Então são famílias desorganizadas, famílias que não aderem ao tratamento, escola despreparada, criança que além do TDAH tem questões emocionais envolvidas, né? Tem dificuldade de engajamento na terapia, e às vezes a gente seleciona uma técnica, seleciona uma estratégia que é super eficiente, mas que não dá conta, porque tem muita coisa para além da técnica que a gente precisa olhar,
né? E a gente precisa ficar atento a tudo isso. Então, para você que não me conhece, sou Juliana Deodato, sou psicóloga e psicopedagoga e trabalho com crianças e adolescentes com TDAH e também na orientação de pais de crianças com TDAH. Então, se você está chegando aqui nova, seja muito bem-vinda. Se você já é seguidor aqui, já me acompanha há um tempo, muito bom ter você aqui comigo. A gente tem lives toda semana para mães de TDAH. Então, a gente deu uma paradinha aí, um tempinho, mas vamos retomar agora, a partir dessa semana, as nossas lives para mães de TDAH. E a gente também tem lives para profissionais, psicólogos e psicopedagogas. De vez em quando a gente tem lives para professores também. Então aqui é um canal, né, é um perfil que você vai poder ter conteúdos sobre TDAH, como lidar com crianças com TDAH, seja em casa, seja na escola, seja na clínica, ok? E aí a gente pode se perguntar, né, o que torna um caso de TDAH mais complexo? O que poderia acontecer? O que tem de característica nos casos de TDAH que faz com que ele seja mais complexo que outro? E aí, antes da gente começar, eu queria perguntar, né, se você que está aqui, se você for psicóloga, psicopedagoga, se você já atende ou já atendeu crianças com TDAH, você já atendeu um caso complexo, um caso que te travou um pouco, um caso onde você pensou, e agora, por onde começar? Um caso que você avaliou, que você identificou que era um caso mais complexo. Você já lidou com situações assim, com casos desse jeito? Se você já atendeu ou atende crianças com TDAH, se puder responder aqui para mim nos comentários, eu gosto de interagir, eu gosto de ver as perguntas de vocês, os comentários de vocês. Se você já atendeu algum caso complexo de TDAH, algum caso que, né, te travou, ou um caso que você, né, ficou um pouco mais na dúvida se estava indo pelo caminho certo. Ó, a Rita disse que atende, a Vanessa também já atendeu. Exatamente, gente. Quem nunca atendeu um caso complexo de TDAH, né? E é importante a gente ressaltar que o TDAH, ele é múltiplo, né? Ele não é, específico, né? Não é um perfil único. A gente tem vários perfis de TDAH dentro do próprio transtorno. Não só nas diferentes apresentações, que é o tipo predominantemente desatento, predominantemente impulsivo hiperativo e o tipo combinado, mas também, independente dessas três apresentações, a gente tem perfis diferentes de TDAH. Tem crianças que têm mais disfunção executiva, outros menos, e tudo isso a gente precisa observar, e cada uma dessas características elas vão contribuir para que aquele caso seja mais complexo ou menos complexo que o outro, tá? Então, alguns elementos que tornam um caso de TDAH complexo por exemplo, comorbidades, a presença de comorbidades. Então, quando a gente tem um caso de TDAH puro, né, vamos dizer assim, só TDAH, geralmente, isso não é regra, óbvio, né, mas geralmente são casos menos complexos do que aqueles casos onde a gente tem TDAH mais uma comorbidade, né, uma ou mais de uma comorbidade. Então, a presença de comorbidades geralmente tornam o caso de TDAH, aquele caso, mais complexo. Porque a gente vai ter que lidar e tratar não só o TDAH, mas também o transtorno que está, né, vindo como comorbidade. Então, se é uma criança que tem TDAH e TOD, por exemplo, o caso geralmente é bem mais complexo. TDAH e transtorno de ansiedade, TDAH e TEA. Então, sempre que o TDAH vier junto com outro transtorno, esse caso, na maior parte das vezes, ele se torna mais complexo da gente lidar. Então, a presença de comorbidades é algo que torna o caso mais complexo e a gente precisa identificar se aquela criança apresenta alguma comorbidade, tá? Porque senão a gente pode estar andando em círculos, estar travado no nosso atendimento, porque a gente não conseguiu fazer uma boa avaliação e identificar a presença de comorbidades, e isso pode estar travando o nosso trabalho. Porque se a gente não identificou que aquela criança tem uma comorbidade, a gente não está tratando, não está olhando para isso, a gente não vai estar usando estratégias que são
eficiente para lidar com aquela situação, ok? Então, presença de comorbidade é um dos pontos. Um outro ponto também que acaba tornando, né, um caso de TDAH complexo é quando a gente tem ali uma família mais desestruturada. E assim, entenda o seguinte, muitas famílias vão chegar pra gente, né? Muitas famílias de TDAH vão chegar pra gente com esse perfil mais desestruturado, né? Mais disfuncional. Isso vai acabar chegando pra gente, faz parte, né, da orientação de pais, faz parte do tratamento a gente olhar para isso, ok. Mas quando eu tô falando aqui de uma família desestruturada, eu não tô falando só um minutinho que meu olho tá coçando. Eu não tô falando só, gente, da família desestruturada que chega, porque uma grande quantidade de famílias que vão chegar pra gente vão chegar com esse perfil. Mas é aquela família que, além de ser desestruturada, ela tem dificuldade de adesão ao tratamento, de ouvir e colocar em prática as nossas orientações. Então, falta de rotina, permissividade, ou então uma rigidez excessiva, né? Às vezes são famílias mais autoritárias também. Então, tudo isso torna o caso mais complexo, ok? Mas, quando você tem uma família que tem todas essas características, mas ela responde às suas orientações, ela corresponde àquilo que você está trabalhando, né, durante as orientações de pais, ok. Mas quando essa família tem essa característica, ela não adere ao tratamento, ela não engaja no tratamento, ela não coloca em prática as orientações, isso é mais complexo, porque a gente vai ter que trabalhar com essa família, não só as estratégias, né, por exemplo, organização de rotina e tudo mais, mas também a gente vai ter que trabalhar muito ajuste de expectativa, autorresponsabilidade, a gente vai ter que trabalhar muito essa noção de que essa psicoeducação do que realmente é o TDAH e o quanto o TDAH impacta na vida dessa criança, dessa família e o papel dessa família nesse processo de tratamento. Então a gente vai ter que trabalhar outras coisas para além de uma orientação de organização de rotina, uma orientação quanto a manejo de comportamento e tudo mais, né? A gente vai ter que destravar essa família e trazer essa família para ser parceiro, né, e para ser coterapeuta, né, nesse processo, que não é uma coisa simples de se fazer, mas que é essencial para o avanço, para o tratamento da criança com TDAH. Então, se você é mãe de TDAH, né, tá aqui, né, e você tem dificuldade de engajar nas orientações, de engajar ali no tratamento do seu filho, sinalize isso para o profissional, peça ajuda, porque realmente mudar e fazer, né, e seguir as orientações não é simples, não é fácil, não é porque só porque a psicóloga disse que agora eu vou fazer diferente. Às vezes eu quero e não consigo, então peça ajuda, porque a família que está engajada, a família que está ali, né, entendendo e colocando em prática as orientações do profissional, é uma família que vai dar muito mais condições dessa criança se desenvolver, né, e também dessa criança ter resultados positivos no seu tratamento, né? Então, busque isso. E se você é profissional, psicóloga, psicopedagoga, e tem aí, num caso de TDAH, com uma família extremamente difícil para adesão, né, de adesão ao tratamento, a psicoeducação ela é muito importante, né? O treinamento também é muito importante. Então, no TDAH não basta só ter orientação de pais, tem que ter o treinamento de pais, ok? E qual a diferença de orientação para treinamento? Orientação é quando a gente orienta a família naquilo que, né, deve ser feito ou que deveria acontecer. E treinamento é quando a gente pega os pais e faz na prática ali com eles, treina realmente, desenvolvendo aquela habilidade para que ele consiga colocar aquelas orientações em prática. Então a gente precisa fazer isso, até porque muitas vezes a gente está lidando com pais que também têm TDAH. Então eles também vão precisar serem treinados para aplicar aquela orientação que a gente
traz ali durante o tratamento, né? Um outro ponto também que torna, né, um caso mais complexo é quando essa criança tem questões relacionadas à escola e a gente está lidando com uma escola que é despreparada para atender crianças com TDAH, né, que não estão preparadas que não são inclusivas. E aí, gente, é muito complexo a gente lidar com isso, porque a gente vai ter que orientar essa escola, mas às vezes a gente não vai ter tanta adesão da escola, né? A resistência da escola é muito grande. Então, quando a gente pega, né, casos de TDAH, que tem problemas relacionados ao ambiente escolar, e essa escola é uma escola resistente, uma escola fechada, uma escola não inclusiva, mas não só porque ela não promove estratégias inclusivas, mas também porque ela está fechada para isso, ela não faz, mas também não quer fazer, né? É bem difícil da gente conseguir avançar, porque a gente vai trabalhar com a família, a gente vai trabalhar com a criança, mas o ambiente escolar, que é o ambiente onde a criança está apresentando maior dificuldade, a gente tem dificuldade de modificação, né? Dificuldade de organização, né? Então também torna o caso mais complexo e a gente acaba travando um pouco quando isso acontece, né? E um outro ponto também que eu acho importante a gente falar, que também torna o nosso caso complexo, né? É quando a gente tem ambiguidade diagnóstica. O que seria isso? É quando a gente tem casos de TDAH, mas que a gente não tem tanta certeza se é TDAH mesmo, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu estava, assim, antes um pouquinho da gente começar a nossa live, eu estava dando uma supervisão para um grupo de psicólogas e a gente estava estudando um caso, né? E o caso, a psicóloga está atendendo há pouco tempo, é uma criança que teve um diagnóstico de TDAH agora, há pouquíssimo tempo, e a gente estava analisando o caso que estava trazendo a seguinte dúvida. Será que essa criança realmente tem TDAH ou o que ela está apresentando são questões puramente emocionais? E aí, gente, essa dúvida, apesar dela ter um diagnóstico fechado, essa dúvida, ela pode atravancar, né? Pode tornar esse caso mais complexo e ela pode travar o processo. Por quê? Porque se for um caso puramente emocional, não for TDAH, a gente vai ter que tomar algumas atitudes, né, algumas medidas que são diferentes do que se realmente for só TDAH. Ou se for os dois também, a gente vai ter que tomar outras atitudes. Então, a nossa decisão em relação ao nosso plano de intervenção vai variar de acordo com o diagnóstico que a gente vai dar, de acordo com a nossa avaliação. Então, definir, né, qual é o diagnóstico, seja ele de um transtorno ou de uma questão emocional, ou se é TDAH, ou se é TEA, ou se é TOD, enfim, é importante porque a gente vai conseguir, a partir das evidências científicas, selecionar qual a melhor estratégia para lidar com aquele caso. Né? Agora, se a gente não sabe, né, tá com um caso lá e a gente não sabe se aquilo ali é um transtorno de ansiedade ou se é um TDAH, por exemplo, a gente pode ter o nosso processo travado porque a gente não vai conseguir avançar utilizando estratégias que não estão de acordo com aquele caso específico, né, que a gente está atendendo. Tá? Então, não é incomum, né, a gente receber casos complexos de TDAH, porque essas questões que eu fui levantando aqui com vocês, elas acontecem, né? Elas estão sempre presentes. Então, é bem comum acontecer comorbidades, famílias estruturadas, famílias que não aderem ao tratamento, né, escola despreparada, às vezes a gente ter dúvidas sobre o diagnóstico, tudo isso é comum acontecer nos nossos atendimentos. Né? Então não é raro a gente ter um laudo de TDAH, como foi o caso, né, desse paciente que eu estava fazendo a supervisão, mas o comportamento da criança ser outro, né? A forma como falam dele, a forma como a gente observa a criança pode destoar muito. E aí? O que
que a gente faz quando a família conta uma história pra gente, quando o laudo conta uma história pra gente, quando às vezes a escola conta uma história pra gente, e o que a gente observa, o que a gente está observando ali do dia a dia do consultório com a criança é outra completamente diferente, né? Então, como que a gente investiga isso? Como é que a gente chega à conclusão do que realmente está acontecendo? Então, são pontos que a gente precisa ficar atento, né? E aí, diante de um caso complexo de TDAH infantil, por onde a gente começa? E eu vou trazer para vocês aqui quatro pontos para a gente ficar atento, tá? Que são pontos que a gente vai precisar olhar para que a gente consiga avançar nesses casos mais complexos. Na verdade, todos os casos, mas esses casos mais complexos principalmente, tá bom? Então, o primeiro ponto é a gente escutar além da queixa. Então, gente, a queixa chega, né? A família traz a criança com uma queixa. E a gente precisa escutar além da queixa, tá? O que a escola está dizendo? O que os pais estão dizendo? E o que a criança mostra? A gente precisa olhar além do que está na superfície, do que é dito. Então, eu estava né, na supervisão que eu falei para vocês, e tinha algumas falas, né, do responsável pela criança, que a gente foi tentando entender o que está por trás daquilo. E muitas vezes, acredito que na grande maioria das vezes ali, né, a gente não vai conseguir perceber nas entrelinhas, a gente vai ter que perguntar mesmo. Então, quando vou dar um exemplo claro, né, do que aconteceu. A responsável falava o tempo todo que a criança, ela tinha, e preenchia isso nos formulários, né, que a criança tinha... deixa eu ver a palavra certinha. Ela desafiava regras. E aí, gente, se eu pego uma criança onde a família, né, relata que é uma criança que desafia regras, se outros elementos corroborarem com isso, eu posso começar a levantar hipóteses. Ela desafia regras, então será que ela tem TOD? E aí, quando você começa a investigar e aí perguntar, tá, mas como é que você identificou que o fulano desafia regras? Me dá exemplos, me conta algumas situações onde isso acontece. E aí, quando você faz esse tipo de pergunta, a família começa a contar e você percebe o seguinte, que na verdade não é que ele desafia regras, é que ele é desobediente, né? Então, geralmente os pais usam mais essa palavra, né? Desobediente. Então, o que seria esse desobediente? É que, na verdade, ele procrastina e ele foge e ele se esquiva das atividades que a família pede para ele fazer, como ajudar a arrumar alguma coisa, a lavar uma louça. Então, são atividades que são chatas, são monótonas, né? São, enfim, que não são agradáveis. E aí, a criança, ela tenta fugir dessas atividades. Então, não é que ela está desafiando uma regra. Na verdade, ela está se esquivando daquela tarefa. Então, a função desse comportamento é uma função de esquiva. E por ela estar se esquivando, ela está tendo um comportamento que é muito comum do TDAH, que é fugir de tudo aquilo que ele acha chato, tudo aquilo que ele não está afim de fazer. Então, entende como que uma desobediência ela pode ser diferente quando a gente está falando de um caso de TDAH, que é de fuga de demanda, e quando a gente está falando de um caso de TOD, por exemplo, que é uma desobediência desafiadora, uma desobediência de oposição à regra. Então, a gente só vai saber isso se a gente investigar e olhar por trás, olhar para além da queixa. E isso é um ponto importante. Então, toda vez que vocês tiverem um caso de TDAH, principalmente se esse caso for um caso mais complexo, que você está aí meio travado, sem saber por onde começar, sempre tente enxergar, escutar além da queixa. E aí, se você já está atendendo um tempo, retoma essa queixa, volta com essa família, ouve novamente a queixa, identifica novamente, e essas palavras que são ditas, você tenta investigar
está por trás disso? Porque isso vai fazer total diferença e vai te ajudar também na identificação de comorbidade, também naquela questão da ambiguidade do diagnóstico, você identificar se realmente o diagnóstico está correto e tudo mais, tá? Então, escutar além da queixa é o primeiro ponto e é essencial para a gente lidar com casos mais complexos. E o segundo, a gente conseguir analisar o contexto da criança, contexto de vida. Gente, todo comportamento, toda a dificuldade que a criança apresenta, ela precisa ser contextualizada. Então, quando uma família traz pra gente que a criança é desatenta, que a criança é desorganizada, a gente precisa contextualizar. Ok, você está me falando que seu filho é desatento. Me fala situações onde você percebe que ele tem maior desatenção. E aí contextualiza a dificuldade da criança, contextualiza aquele comportamento. Ele tem muita desregulação emocional. Ok. Que situações que você observa que ele tem uma tendência maior a se desregular? Para que a gente consiga contextualizar esse comportamento, essa dificuldade que a criança apresenta, tá? E para isso a gente vai precisar mapear esse contexto familiar. Como é que é esse ambiente familiar? Como são as relações dentro dessa família? Quais são as dinâmicas familiares presentes ali? Né? Tem rotina? Não tem rotina? Tem rotina, mas essa criança não sabe qual é a rotina? A rotina está só na cabeça da mãe? Como os adultos se comunicam com essa criança? Como os adultos reagem quando essa criança tem determinado comportamento? Né? A mesma coisa a escola. Como que a escola lida com essa criança? Existe adaptação? Existe apoio? Tem suporte? Como é que é feito esse PEI? Esse PEI é feito no coletivo? É só o professor que faz? Então, a gente está entendendo o contexto ambiental, né, dessa criança e o contexto onde aquele comportamento e aquela dificuldade se apresenta. Tá? Isso faz uma diferença enorme, ok? Faz uma diferença enorme para a gente conseguir entender o que está acontecendo e pensar estratégias que vão atuar, né, nesse ambiente também, que vai destravar muitas coisas durante nossos atendimentos. Ok, pessoal? Tudo bem? Podemos continuar? Deixa eu ver aqui quem está aqui. Podemos continuar até aí? Então, a gente já falou sobre escutar além da queixa e analisar o contexto da criança, né? O contexto que a criança vive, interage e também o contexto onde aquele comportamento, aquela dificuldade, ela acontece, tá? Terceiro ponto que a gente tem que observar quando a gente tá ali com um caso mais complexo TDAH. Oi, Laís, tudo bem, querida? É a gente conseguir também mapear o que está por trás daquela dificuldade. Então, a gente vai analisar o contexto, né? Onde aquele comportamento, onde aquela dificuldade se apresenta, mas também o que está por trás. Porque muitas dessas dificuldades, elas têm a ver com uma disfunção executiva. Então, mapear essas funções executivas, né, é muito importante para a gente conseguir entender aquilo que precisa ser estimulado para que essa criança consiga desenvolver aquela habilidade, né? Então, como é que está a regulação emocional dessa criança, né? Flexibilidade, a questão da inibição, capacidade de inibição de comportamento, organização, tudo isso a gente vai precisar identificar, né, o que está por trás daquele comportamento. Então, o que a gente observa está no topo do iceberg, né, na ponta do iceberg, e o que está por baixo, que a gente muitas vezes não vê, é o que está sustentando esses comportamentos que estão ali mais visíveis. Então, a criança tem desatenção, a gente vai identificar qual o contexto que essa desatenção aparece e o que está por trás dessa desatenção. Porque uma desatenção ela pode estar ligada a, por exemplo, dificuldade de inibir estímulos distratores, então tem a ver com função executiva de inibição, né, de controle inibitório, mas também pode ser
dificuldade, por exemplo, ligada a uma ansiedade, que essa criança não consegue prestar atenção, né? Prestar atenção nas coisas, porque ela está preocupada com vários pensamentos ansiosos que ela tem. Então, a gente vai precisar identificar o que está por trás desse comportamento. Então, o contexto que esse comportamento aparece e o que está por trás desse comportamento. Ok? E o quarto e último ponto, claro que não é o último, mas assim, do que a gente está falando aqui, né, do que eu trouxe como pontos importantes, o quarto seria estabelecer prioridades clínicas. Então, o primeiro, escutar além, né, da queixa. O segundo seria analisar o contexto que aquele comportamento, aquela dificuldade se apresenta. O terceiro, mapear as funções executivas, mapear o que está por trás daquele comportamento, tá? Que está por trás e está sustentando aquele comportamento, aquela dificuldade. E o quarto é estabelecer prioridades clínicas, porque não dá para a gente trabalhar tudo de uma vez. Quem atende crianças com TDAH sabe que é um monte de coisa ao mesmo tempo que chega para a gente poder trabalhar. E se a gente for trabalhar tudo ao mesmo tempo, a gente não consegue trabalhar nada. A gente vai precisar definir prioridades, tá? E para definir prioridades, a gente precisa entender uma hierarquia de comportamentos, uma hierarquia de objetivos e de metas. Então, o que para esse caso é mais importante a gente começar? É pelo vínculo, né? É pelo vínculo de pai e mãe, pais e filhos? É pela rotina? É pela orientação de pais? É pelo atendimento pela criança? Tem casos que a gente vai precisar começar pela orientação de pais, que não vai adiantar a gente ficar atendendo a criança. Enquanto não destravar ali a orientação, os pais, nada vai andar. Tem casos que a gente vai poder começar pela criança e vai fazendo orientação de pais em paralelo. Então, a gente vai precisar definir prioridades, tá? Casos mais complexos exigem uma escuta mais cuidadosa, exige a construção de um plano de intervenção por etapas, ok? O que seria um plano de intervenção por etapas? Um plano de intervenção que tem metas hierarquizadas por prioridades clínicas. Esse é a grande questão no atendimento TDAH. Muitas vezes a gente fica rodando no mesmo lugar, andando em círculos e não avançando no atendimento, no nosso tratamento, né, no nosso trabalho com a criança, porque a gente fica apagando incêndio, porque cada hora chega uma coisa. Uma hora eu trabalho atenção, outra hora eu trabalho controle inibitório, outra hora eu trabalho isso, outra hora eu trabalho a criança que não quer obedecer, outra hora eu trabalho não sei o quê, e aí eu não saio do lugar, porque eu começo tudo, mas não aprofundo, não consolido e não aprofundo nada. Lembre sempre dessas 3 etapas: introdução, consolidação e aprofundamento. Se eu só fico introduzindo o tempo todo, eu não saio do lugar. Eu preciso introduzir, eu preciso consolidar aquela habilidade, eu preciso aprofundar. O que seria esse aprofundamento, gente? Seria a generalização, tá? Para usar aquela habilidade em outras situações, em outros contextos. Então, eu preciso introduzir, consolidar e aprofundar, que seria a generalização daquela aprendizagem. Essas 3 etapas precisam acontecer para que a criança desenvolva uma habilidade e consiga usar no dia a dia. Porque muitas vezes ela aprende aquela habilidade dentro do consultório, aplica que é uma beleza, mas não consegue usar no dia a dia dela, ok? Para isso a gente vai definir um plano de intervenção por etapas que vai focar nas prioridades. O que eu vou trabalhar primeiro, depois o que eu vou trabalhar, né, no outro momento. E esse plano de intervenção por etapas é que vai nos ajudar a avançar nesses casos mais complexos. O que está travando o meu caso? O que eu preciso desenvolver primeiro para que o caso caminhe? E aí eu vou depois puxando para outros pontos, né? Então, seria isso. Escuta para além da queixa, análise do contexto da criança, onde aquele comportamento, aquela dificuldade se apresenta,
identificar o que está por trás desse comportamento, o que está por trás dessa dificuldade, né? As funções executivas, enfim, o que está fazendo com que aquele comportamento, aquela dificuldade apareça. E o quarto, estabelecer prioridades clínicas. Esses 4 pontos juntos ajudam a gente a lidar com casos mais complexos, né? A gente a destravar esses casos que muitas vezes nos frustram enquanto profissional, né? E também frustra a criança que está ali todo dia, toda semana na terapia e não vê avanço, frustra a família também, que também está ali, né, pagando atendimento, está levando a criança toda semana com uma expectativa de melhora e muitas vezes não acontece, né? Agora, eu entendo, né, que não é fácil a gente lidar com essas situações, né? Não é fácil, às vezes, a gente conseguir enxergar para além daquilo que está na nossa, né, na superfície. Não, às vezes não é fácil realmente. Eu que só atendo crianças com TDAH, tenho muitas vezes essa dificuldade. Chegam casos para mim que eu também, né, fico ali meio travada. E o que eu não estou conseguindo enxergar? Né? O que eu preciso enxergar além do que eu estou conseguindo ver para poder avançar? Muitas vezes é difícil a gente conseguir também estabelecer prioridades, né? Definir um plano de ação que seja por etapas, que agora eu preciso focar nisso, depois eu vou focar naquilo. Às vezes é difícil para a gente conseguir fazer isso sozinho, né? E para isso a gente tem a supervisão. Supervisão é essencial para que a gente desenvolva o nosso raciocínio clínico, para que a gente aprimore nosso raciocínio clínico e para que a gente consiga avançar. E aí a supervisão ela nos ajuda também a destravar esses casos mais complexos, a conseguir enxergar coisas que a gente não está enxergando sozinho, a conseguir fazer um planejamento que seja mais eficiente com etapas que talvez a gente não esteja conseguindo perceber, né, conseguindo entender que são importantes, que precisam vir antes daquilo que a gente está colocando como prioridade, né? E a supervisão ela tem esse papel de nos ajudar a destravar os casos, a enxergar o que a gente não está enxergando e desenvolver o nosso raciocínio clínico para que aquele paciente seja beneficiado. E aí tem uma proposta para vocês. Vocês estão acompanhando aqui, né, no Instagram. Eu estou com o meu grupo de supervisão com as vagas abertas. Então a gente tem aí até o dia 10 com o nosso desconto aí de lançamento do grupo. Depois do dia 10 a gente vai ter, né, o lote 2, vamos dizer assim. A gente começa o nosso grupo em agosto, logo no início de agosto. Então, se você tem interesse em participar desse grupo de supervisão, para que você possa ter acesso a 6 encontros, onde a gente vai estudar e analisar 6 casos de TDAH, e a gente vai priorizar esses casos mais complexos, né, que vão fazer com que a gente tenha muitas possibilidades de atuação nesses casos. Se você tem interesse, me chama depois aqui no Instagram, que eu mando o link para você de inscrição. A gente está com um grupo muito legal para já começar agora em agosto. Então, se você tem interesse em participar, são 6 encontros, tá? Nesses 6 encontros, cada encontro, a gente vai ter um caso de TDAH para analisar, para fazer a supervisão. Como é em grupo, todas as pessoas do grupo vão poder enviar casos, mas eu vou selecionar apenas 6 casos para a gente poder fazer a supervisão. E aí, as outras pessoas que não estiverem, né, sendo supervisionadas no dia, vão participar como ouvinte. E no final do encontro, no final da supervisão, a gente vai abrir para tirar dúvidas, para trocar experiências, para quem tiver alguma sugestão de material, enfim, alguma estratégia para sugerir, para complementar a supervisão, a gente vai ter um momento no final para isso. Todos os 6 encontros vão ficar gravados numa plataforma, então se você não puder assistir ao vivo, você vai poder ter a gravação depois. E os materiais que eu utilizar, enfim, todo o plano da supervisão também vai ficar gravada, né, disponibilizada na plataforma para que você possa assistir, né, e baixar esses materiais depois também, tá? Então, se você tem interesse em participar do nosso grupo de supervisão, a gente começa em agosto, mas como eu falei, as inscrições estão até o dia 10 com desconto e depois do dia 10 ele vai ter, né, um valor diferenciado. Só que a gente vai fechar as inscrições no finalzinho de julho, porque a gente já começa os encontros em agosto. Então, se você tem interesse em participar, me chama aqui no privado,
Manda um oizinho para mim que eu te mando todas as informações, te mando também o link de inscrição, tá bom? Valor. Gente, o valor até o dia 10 está R$300 pelos 6 encontros, tá? Então não é por 300 por mês, não, é só R$300, ok? E aí você tem direito, por esse valor, aos 6 encontros, tá? As 6 supervisões. E aí depois do dia 10 a gente vai ter uma alteração nesse valor. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês façam parte do meu grupo de supervisão. Vai ser um prazer trocar experiência com você e estar junto com você nesse período. A princípio, a gente vai fazer, depois que eu terminar de montar o nosso grupo, pode ser que mude, mas a princípio a gente vai fazer quinzenalmente, então começa em agosto, a gente vai ter quinzenalmente encontros, então deve durar em torno de 3 meses, né, essas 6 supervisões, porque vai ser quinzenal, e a princípio vai ser na segunda-feira à noite, tá? Pode ser que mude, mas a princípio vai ser segunda-feira à noite. Tudo bem? Então, gente, um beijo para vocês. Logo, logo a gente vai ter um novo encontro, eu divulgo aqui no Instagram. E eu espero vocês no nosso grupo de supervisão. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal.